Muito boa tarde, está entrando no ar o TV News, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 16 de maio de 2025. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você terá notícias da nossa região do Cacau, da Bahia, do Brasil e do mundo. Sempre muito bem informado aqui pela tela da TVI. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela TVC, canal 24.2, e a você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se ainda não nos segue por aí, clique no botão de inscrição e não esqueça também de ativar o sino para sempre ser lembrado da nossa programação, porque aqui na TVI você tem programação de qualidade sempre. E hoje, um dos destaques do dia, nós falaremos sobre a morte do líder espírita Divaldo Franco. Faleceu no dia de ontem, aos 98 anos, ele que é um líder muito conhecido em todo o Brasil. Falaremos também sobre a questão da violência na cidade de Coaraci. A cidade de Coaraci tem vivido os dias de muitas violência, onde ali na zona rural foi interceptado um carro com suspeitos. A coisa não está brincadeira também na cidade de Coaraci. Já aqui na cidade de Itabuna nós temos o projeto de reajuste salarial dos servidores públicos, foi enviado à Câmara de Vereadores, onde será apreciado dentro em breve, em caso de urgência. Também falaremos da cidade de Ilhéus. A Câmara aceitou, a Câmara Municipal de Vereadores abriu um processo de conduta e estará analisando a conduta de um dos vereadores daquela casa. Já já você saberá quem é esse vereador. E, logicamente, vamos falar direto da região metropolitana, a região metropolitana de Salvador, através do nosso correspondente Júnior França, que trará informações também da capital baiana e de toda a região metropolitana. Você não pode perder, é daqui a pouco aqui no nosso TVI News, segunda edição. Lembrando que durante o dia você também acompanha em nossa programação o TVI News, primeira edição, apresentado pela Pérola, semanalmente aqui, sempre das 10 horas da manhã. E agora, a partir do período da tarde, eu, Joab Paiva, peço licença para entrar na sua casa e poder falar dos principais assuntos que aconteceram durante o dia. Então, não saia daí, porque aqui você fica muito bem informado, onde são 17 horas e 7 minutos. Vamos ver como é que anda o clima lá fora, vamos ver como é que anda o trânsito também lá fora. Nós temos imagens aí ao vivo da Avenida Inácio Tosta Filho, produção. Coloca aí pra gente, você pode acompanhar aí agora a Avenida Inácio Tosta Filho, no centro de Itabuna. É uma localidade muito bem conhecida, bem centralizada, a Praça José Bastos, onde fica aí também uma famosa faculdade. Nesse momento o tempo ainda muito nublado, a chuva fina caindo neste exato momento. Nós podemos visualizar ali também as poças d'água que já são formadas, você pode ver aí, poças d'água que já são formadas aí. Nós falávamos ontem sobre esse problema no centro da cidade, de bueiros entupidos, né? E o trânsito segue de forma tranquila no centro da cidade de Itabuna, ali, mais precisamente na Avenida Inácio Tosta, Praça José Bastos. Temos aí também a UFSB, que é uma instituição muito conhecida, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a reitoria que fica localizada aí. Muito bem, o nosso cinegrafista também mostrando para você que está nos acompanhando aí agora, como está nublado, né? Essas são imagens da Avenida Inácio Tosta Filho, mais precisamente Praça José Bastos. Nesse momento aí, você está vendo estas imagens, onde são 17 horas e 9 minutos na Bahia. TV News, segunda edição, você sempre muito bem informado, tá bom? Não saia daí, porque aqui a informação chega primeiro. Vamos para a nossa primeira notícia de hoje. Infelizmente, não é uma notícia muito agradável. Nós vamos falar da morte, da partida do grande líder espírita Divaldo Franco, que faleceu no dia de ontem, na cidade de Salvador, aos 98 anos. Você vê aí imagens do Divaldo Franco, ele que é o líder, como já disse, e médium da comunidade espírita, faleceu ontem, na terça-feira, dia 13, aos 92 anos, na capital baiana. A causa da morte ainda não foi informada, mas se sabe que ele lutava contra um câncer na bexiga desde novembro do ano passado.
e na noite do dia de ontem teve falência múltipla dos órgãos. O óbito foi constatado por cerca das 21 horas e 45 minutos da noite de ontem, quando Divaldo estava na sua casa, na sede da Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, na capital baiana. Ele recebia atendimento na modalidade home care, né? Ele já não estava mais ficando no hospital, e sim atendimento era recebido na modalidade home care. Você vê imagens aí do Divaldo, ele sempre muito sorridente, era um dos líderes espíritas mais conhecidos do Brasil. Ele que também se posicionava politicamente em alguns momentos, de forma firme. Temos uma imagem aí, olha aí a imagem dele também ao lado de um dos maiores líderes espíritas do Brasil, que foi o Chico Xavier. Logicamente, essa é uma imagem mais antiga, mas mostra também essa aproximação que tinha tanto Divaldo como o Chico Xavier, ambos médiuns da religião espírita aqui no Brasil, e sem falar também das ações, né, que os dois realizavam, não só aqui na Bahia, mas Brasil e mundo afora. Então está aí essa informação que permeia os meios de comunicação baianos e de todo o Brasil. O líder espírita Divaldo Franco morreu ontem, no final da noite, aos 98 anos. Ele, que era muito conhecido em todo o Brasil por práticas de caridade, muito conhecido também por ser médium, né? Inclusive teve a sua história relatada em um dos filmes de maiores sucessos na comunidade espírita. Então fica aí os nossos sentimentos a toda a comunidade espírita que nesse momento chora pela partida do médium Divaldo Franco. Vendo alguns noticiários no dia de hoje, lendo algumas notícias do dia de hoje, só elogios à figura do Divaldo Franco, essa figura que com certeza deixará uma lacuna para todos seguidores desta religião aqui no nosso país e no mundo, que é a religião espírita. Aí essa informação, a informação de momento, nesse exato momento, ele está sendo velado lá na cidade do Salvador, e o enterro será a partir de amanhã, a partir das 10 horas de amanhã. Então, será enterrado o líder espírita Divaldo Franco na cidade de Salvador. Vamos para mais uma informação aqui. Aqui a informação não para. Vamos dar um pulinho na cidade de Ilhéus, porque a Câmara de Vereadores abriu um processo para investigar a conduta de um dos vereadores daquela casa lá. Não é isso, produção? A cidade de Ilhéus, que ultimamente tem esquentado no que diz respeito à questão política, né? E isso tudo aconteceu por conta de um processo que foi aberto por um correligionário desse vereador. Você vê imagens aí agora do vereador Tandique Rezende, ele que é do partido do União Brasil. Tandique Rezende, do União Brasil, foi denunciado pelo seu próprio colega, né? O PRF, que também é colega de partido e colega de casa. E o Conselho de Ética daquela cidade estará analisando a conduta após graves denúncias que foram realizadas ali pelo seu colega de partido, o vereador Vinícius Alcântara. Está aí a imagem do vereador Tandique Rezende, né? Em meio a crescentes denúncias de quebra de decoro, o vereador Tandique Rezende, do União Brasil, passou a ser oficialmente investigado após a aceitação de 2 representações, na verdade não é apenas uma, viu gente, de 2 representações que pedem a cassação do seu mandato. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, no dia de ontem, quando o presidente da casa, o vereador César Porto, do PP, encaminhou os pedidos ao Conselho de Ética da Casa Legislativa. O movimento representa aí uma reviravolta no cenário político local. Como eu disse, a cidade de Ilhéus, no que diz respeito à questão política e política partidária, política municipal, está pegando fogo, o clima está quente por lá, né? Esse cenário político local promete tensionar as relações internas do partido União Brasil, que é o partido tanto do Tandique, como já disse inicialmente, tanto do Vinícius, que é o denunciante, como também o partido do prefeito da cidade de Ilhéus, o Valderico Júnior, né? As acusações que pesam contra o Tandique Rezende não partem de figuras menores. Uma das representações também, além
do vereador é algo até mais pesado. Além do vereador, que é colega do Tandic Rezende, o Vinícius Alcântara, ele entrou com a representação, mas além do Vinícius, também o doutor Alex Vinícius, da Vara da Fazenda Pública, entrou com o processo de pedido de cassação aí do mandato do vereador Tandic Rezende. Por outro lado, o Tandic se diz vítima de perseguição, minha gente. Então, logicamente aqui nós não tomamos partido de ninguém, nós trazemos apenas a informação, mas o canal está aberto aqui para que todos possam fazer os seus esclarecimentos. Tanto aqueles que estão fazendo as denúncias, como aquele também que está sendo acusado. Até porque ninguém pode juntar prova contra si mesmo, né? Quem denuncia e tem que mostrar as provas. E caberá, logicamente, à Casa Legislativa, aos seus pares ali, como disse, são 21 vereadores na cidade de Ilhéus, tomarem a decisão da cassação ou não, né? Se procede ou não essas denúncias e se irão cassar o mandato do vereador da cidade de Ilhéus, o Tandic Rezende, que também é da área legislativa, né? Nós estamos falando aí de um defensor público municipal, o Tandic, ele que tinha carreira, que tem uma carreira na Defensoria Pública da cidade de Ilhéus, muito conhecido por lá, passou a ser vereador há 4 anos atrás, está no seu 2º mandato, e agora no seu segundo mandato inicia com alguns problemas nesse sentido das relações com os seus pares, das relações com os demais poderes. Até porque a denúncia também, como disse, foi feita pelo doutor Alex Vinícius, da Vara da Fazenda Pública da cidade de Ilhéus, que é um poder, um outro poder, né? O poder judiciário. E a nossa Constituição é muito clara quando diz que os poderes eles são independentes, porém são harmônicos. Mas nesse caso aí, na cidade de Ilhéus, nessa legislatura, atual legislatura, o vereador Tandic já iniciou com uma dor de cabeça, né, que deverá aí passar por todo esse processo de apuração da sua conduta pelo Conselho de Ética da Casa dos Vereadores ilhéense, ali, logicamente, na terra da Gabriela, né? Com a leitura oficial das denúncias, na sessão ordinária que aconteceu no dia de ontem, e o aceite por parte da presidência da Casa, o Conselho de Ética agora assumirá esse papel, né, e irá investigar os fatos, como bem aqui já disse, e também conduzir todo o processo. Caso essas acusações sejam comprovadas, volto a dizer, né, o vereador Tandic poderá sofrer sanções que vão desde a advertência, né, também até a última sanção, que é a cassação e a perda do mandato eletivo, tá bom? Então você estará sempre aqui acompanhando conosco o desenrolar dessa história, que com certeza não vai acabar por agora. Eu tenho certeza que toda essa história se desenrolará durante alguns meses na terra da Gabriela, na cidade de Ilhéus, Bahia, Brasil, onde o clima está esquentando muito por lá, né? Na cidade de Ilhéus o clima está muito quente, assim também, minha gente, como na cidade... volta para mim aqui, produção, olha. Assim também como na cidade de Coaraci. Na cidade de Coaraci, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a cidade de Coaraci, mas moradores de Coaraci têm vivido dias de tensão. A polícia interceptou no dia de ontem aí um carro na zona rural, onde homens armados estavam dentro desse veículo. Joab, para praticar o quê? Nós ainda não sabemos, mas o fato é que ninguém anda armado, né? Diversos homens andam armados dentro de um carro, de apenas um veículo, para fazer o bem assim, né? Não são policiais, não são agentes da lei e andam armados. Então, a polícia ontem interceptou um grupo na zona rural, e principalmente na zona rural, né? Que estava dentro desse veículo fortemente armados. Então, vivem dias de tensão a população de Coaraci, né? Recentemente, conversando com um colega, lá da cidade de Coaraci, já nós vamos dar essa informação total, mas você vê imagens aí do veículo. Conversando com um colega da cidade de Coaraci, ele dizia, olha, os bandidos aqui em alguns bairros andam de fuzil na mão. Então, mais do que nunca, eu tenho certeza que a polícia está fazendo o seu papel, mas mais do que nunca é o momento de tomarmos todas as medidas para que
possamos diminuir os índices de violência na capital. Melhor dizendo, gente, na capital, melhor dizendo, é na Terra do Sol, não é na capital baiana. É porque eu já estou pensando aqui no nosso link com o Júnior França, da capital baiana. Mas possamos melhorar os índices, diminuir os índices de violência na nossa vizinha cidade de Coaraci, tá bom? Eu tenho certeza que a polícia está trabalhando e trabalhando muito dentro daquilo que lhe compete. Mas vamos então lá para a cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador, onde está lá o nosso correspondente neste exato momento. Me parece que lá não está chovendo tanto na cidade de Candeias, até porque eu vejo que ele está aí em uma praça, né? O Júnior França está por lá e estará trazendo algumas informações para a gente diretamente da região metropolitana de Salvador, região que ocorrem muitas situações e que o Júnior falará agora para vocês. Então, muito boa tarde, Júnior França. Quais são as informações que você traz para a gente agora? Alô, Joab Paiva, telespectadores da TVI, um grande abraço a todos. Trazer informações aqui da capital baiana e também da região metropolitana, falando sobre uma mega operação que a Polícia Civil e as Forças Integradas de Segurança fizeram na manhã de hoje em Salvador, mais precisamente no bairro da Mata Escura, onde 3 suspeitos foram presos nessa operação, além de diversas armas, entorpecentes e também dinheiro, além de armas de grosso calibre. O governo, a Secretaria de Segurança Pública tem feito um trabalho ostensivo no combate ao crime organizado. Então, hoje foi essa operação que contou com mais de 170 policiais das Forças Integradas do Estado. Além disso, em São Paulo, um líder de uma facção também foi presa hoje, na manhã desta quarta-feira, lá em São Paulo, numa casa luxuosa, ela que é orçada em mais de 5 milhões de reais na Vila Leopoldina, na capital paulista. É o governo trabalhando, buscando fazer aí o cerco contra o crime organizado. Uma outra notícia aqui que lamentamos é a morte do Divaldo Franco, líder espírita que morreu aos 98 anos. De acordo com a tradição do espiritismo, ele desencarnou. Ele tinha 98 anos e atualmente era considerado o maior líder da religião espírita. Uma grande perda, além disso, um homem humanitário que tem um acervo cultural e histórico muito grande que nos deixou e deixou muita saudade. O sepultamento dele começou hoje a partir das 9 horas da manhã e vai até às 8 horas. E amanhã, às 10, tem o enterro que acontece no cemitério Campo Santo, na capital baiana. Joab, um grande abraço e até a próxima. Essas foram as informações aqui da região metropolitana e também da capital. Muito bem, um grande abraço para você também, Júnior França, sempre trazendo informações diretamente da região metropolitana de Salvador, principalmente, exclusivamente da cidade, melhor dizendo, diretamente da cidade de Candeias, para a nossa programação aqui do TVI News, segunda edição. São 17 horas e 23 minutos. Vamos com mais imagens ao vivo aqui da nossa cidade de Itabuna. Vamos ver onde é que nós estamos agora. Aí são imagens da rua Vicente de Paula. Essa que é uma avenida, melhor dizendo, não é avenida, né, produção? Grande Ivan, não é avenida. Ela é uma rua que é um prolongamento aí sim, a Avenida Juraci Magalhães. Então, para quem vem do sentido Ilhéus para centro de Itabuna, passando ali próximo a uma grande loja, e vocês estão vendo até o nome, né? Não pouparam o nome da grande loja aí. O nome da rua é Vicente de Paula. Prolongamento da Avenida Juraci Magalhães. Você vê aí também imagens do tempo, ainda nublado, agora sem muita chuva, né? O centro da cidade de Itabuna, o trânsito também transcorrendo de forma normal. Para quem não sabe, a história de Itabuna ali, funcionava, você vê imagens aí onde funcionava o Colégio Divina Providência, muito conhecido na cidade de Itabuna, o edifício da União Comercial, onde está também a sede da ACI. A ACI que nós noticiamos ontem, a posse do novo presidente da ACI, que é o Erivaldo Benevides. Erivaldo Benevides, que tomou posse como novo presidente da ACI, funciona nesse prédio que você acabou de ver aí. Você acabou de ver também aí as imagens
e estão sendo capturadas pelo nosso cinegrafista, ele que... as imagens do nosso cinegrafista, ele que está mostrando tudo o que acontece aí no centro da cidade. Vejam bem, frisando também aí o tempo, né? Assim como a nossa menina do tempo, a Brenda, falou, hoje nós temos muitas pancadas de chuva na cidade de Itabuna, e como também noticiamos ontem, Itabuna estava na lista de uma das 48 cidades, na lista de alerta do Instituto de Meteorologia, né, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então é muito importante estarmos alertas aí também para essa questão da chuva na cidade, porque nós sabemos que a chuva traz diversos transtornos, não é isso, Cássio? A chuva traz diversos transtornos, não só para quem trafega com veículos, não só para quem trafega nas motocicletas, mas também para os pedestres, que precisam aí do auxílio do guarda-chuva para não se molhar, logicamente, né? Então, aí são imagens da Rua Vicente de Paula, prolongamento da Avenida Juraci Magalhães. Vamos lá, 17 horas e 26 minutos. Vamos então com algumas demais notícias. Agora, dessa forma ao vivo, eu recebo aqui a nossa comentarista, Larissa Araújo, já está aqui no nosso estúdio. Muito boa tarde, Larissa. Ela vem chegando aqui agora. Muito boa tarde, Larissa. Satisfação tê-la aqui conosco. Dá uma chegadinha mais para cá, Larissa. Isso, agora sim. Mão, meu amigo, tudo bom? Tudo bem. Quais são as informações que você traz pra gente? Boa tarde a todos. Então, nós temos aí hoje duas notícias interessantes para a gente discutir aqui, Joab, a respeito do cenário político, né? Ilhéus tem realmente causado bastante nesse cenário. Acabei de falar, inclusive, né, dessa questão do Tandic Rezende, sim, antes da sua chegada aqui, mas se aproxime que eu tenho certeza que você tem mais informações, porque Larissa é uma excelente comentarista em todos os assuntos, mas no que diz respeito à questão política, ela geralmente costuma ser bem cirúrgica. Então, Tandic, ele é o vereador do União Brasil até em Ilhéus, e o Tandic ele tem causado bastante pelo posicionamento dele, não somente direcionado a Vinícius Alcântara, né, que foi o último embate dele, mas em relação aos outros colegas também, né, ele tem se apresentado não somente como oposição, mas um perfil agressivo, considerado agressivo, né? Mas o que seria... E puxando o histórico de Tandic também na vida pessoal, ele já tem um histórico ali de reclamações por violência contra a mulher, inclusive, é verdade. Eu sabia dessa história do Tandic. Já existem denúncias? Já existem denúncias, né, registradas ali de Tandic a respeito disso. Existem também queixas a respeito, né, dele poder ter problemas na justiça também com juízes, né, porque ele faz declarações. Exatamente. E o juiz de Ilhéus já declarou, né, que também pretende pedir a cassação do mandato dele, não somente Vinícius, né? Sim. E a última com Vinícius foi porque Vinícius apresentou um projeto, Vinícius também vereador da Câmara de Ilhéus, Vinícius é envolvido com projetos ambientais, né? Ele também já teceu bastante críticas às baronesas aqui em Itabuna. Ele é bastante conhecido também por esses comentários. O Vinícius Alcântara, que inclusive também é do mesmo partido do Tandic, são correligionários, não é isso? Isso. Tanto o Vinícius como o Tandic, como eu disse agora há pouco aos nossos telespectadores, fazem parte do União Brasil. Isso, quer queira, quer não, liga um pisca-alerta no diretório municipal, e que precisa, com certeza, ser apaziguado, né? Até porque o prefeito da cidade, ele precisa ter essa base unida. Unida. Pensa em uma base rachada. Uma base rachada, aquilo ali compromete também as ações de governo, né? Mas, não somente falando de Tandic, a gente também tem aí esse processo dele, né, de cassação que foi iniciado, na verdade, por agressão, né? Ele tentou agredir Vinícius Alcântara. Houve essa também? Tem imagens a respeito disso. Eu mandei até, não sei se a produção tem aí essas imagens. Acho que não chegou. Está checando aí. Não, mas aí de qualquer fato, na Câmara de Vereadores, ele chegou ainda a se aproximar de Vinícius, né? E Vinícius se esquivou
Mas Tem ele imagens foi, dessa- sim, da Câmara de Vereadores de Mas o clima Ilhéus. está mais quente do que eu imaginava. Muito mais. Eu pensava que estava esquentando, Larissa, mas já está em ebulição, já está fervendo. Inclusive, na sua própria rede social, Vinícius Alcântara, vereador, envolvido aí também nessa polêmica com ele, alegou que ele acredita que Tandic sofra de algum problema, algum transtorno, né, emocional ou psicológico e que precisa de ajuda, né, porque ele disse que não é comum e nem normal ter um representante com esse perfil. De fato, eu acredito que tudo deve se resolver da melhor forma possível, né? Para além do vereador Vinícius, nós temos também acusações do juiz da vara da Fazenda de Ilhéus, do doutor Alex Vinícius, que também é uma das pessoas que está levantando essas acusações contra o Edil, contra o doutor Tandic Rezende. E como fica, eu quero saber também como é que fica essa relação entre os edis, né? Porque eu já ouvi falar também, você, como eu disse agora há pouco, que sabe algumas coisas da área política, vai poder me dizer como fica também essa relação da Câmara, né? Principalmente da base do prefeito Valderico Júnior com o próprio prefeito. Olha, entre eles mesmo ali na Câmara de Vereadores, né, fora Vinícius, que é declaradamente ali, né, contrário àquele posicionamento de Tandic, os demais vereadores, eles buscam não se envolver tanto nessa relação, né, justamente para não comprometer o próprio mandato, né, envolvido ali em polêmicas. Mas, nos bastidores, Joab, sabe-se que a maioria dos edis, né, os colegas ali parlamentares, não concordam também com a postura adotada por Tandic, né? Eu não sei se ele entende que a forma como ele está fazendo oposição é uma forma que vai chamar a atenção para o seu mandato e que aquilo ali é satisfatório para a população. No entanto, dentro do ambiente da Câmara de Vereadores, o que a gente tem informação é de que a maioria dos colegas parlamentares, de fato, não concordam, não estão de acordo com essa postura assumida por ele. Então vamos aguardar aí o desenrolar, né, desta novela, por que não? Mas espero que seja resolvido da melhor forma possível. Falo isso porque tive a oportunidade de conhecer os dois, tanto o Tandic, que está sendo acusado, tanto o Vinícius. Tandic até mais, tive a oportunidade de conversar por horas com o Tandic, uma pessoa do bem, né? Eu conheço ele, inclusive, estou falando do que eu sei, viu, gente? Do que eu vivenciei com o Tandic. Não estou dizendo aqui se ele é inocente, até porque não sou advogado de ninguém, né? Mas vale a pena lembrar, né, e salientar de que, até que prova o contrário, o vereador Tandic tem demonstrado uma conduta, né, que ainda até então ilibada. Vamos ver após as apurações das denúncias, né? Assim como você pode falar de Tandic, eu também posso falar de Vinícius Alcântara, né? Olha Tive aí a oportunidade também de conhecê-lo, de entrevistá-lo. Inclusive, Vinícius teve uma votação expressiva em Ilhéus. Foi mais votado da cidade? Sim, e chamou bastante atenção também pela forma como ele fez a campanha dele, né? Como ele trabalhou a campanha. Para quem não sabe, Vinícius Alcântara também é policial, né? Ele tem ali Policial federal, inclusive, rodoviário federal. Exato, né? Exato, correto. Então, assim, ele fez uma campanha, como ele mesmo disse em entrevista, do boca a boca, né? Pedindo ali realmente o voto e acreditando nos ideais realmente que ele tinha. Ele entrou para a política, como ele mesmo parafraseou, sabendo que existe ali um sistema incutido, né? Mas que ele não tem interesse em fazer parte desse sistema, da forma como é feita a política partidária nas entrelinhas, que a gente sabe como que funciona, mas que ele tem ali projetos para serem apresentados para a população e vai ser a população, segundo ele, que vai aprovar ou reprovar o mandato dele. Com certeza. Eu acho que esse deve ser, sim, o pensamento, né, Larissa, de todo parlamentar. Não só, logicamente, nós estamos falando da cidade de Ilhéus, não só em Ilhéus, mas em toda a Bahia, em todo o Brasil. Quer dizer, quem deve fazer esse juízo de valor é o público. Até porque nós estamos falando de vereadores que são fiscais do povo, estão ali para fiscalizar pelo povo, estão ali para criar leis e são, olhando para a realidade dos demais trabalhadores das cidades, são muito bem remunerados para isso, né? Então, deveria sim ter essa postura de isonomia, como você testemunha aqui agora, né? Testemunha em relação ao Vinícius Alcântara. Mas vamos saindo um pouquinho da cidade de Ilhéus, ou melhor,
Vamos mudar um pouco de assunto, porque eu sei que você vai trazer também um assunto da cidade de Ilhéus, não é isso? Sim, é. Quer dizer, vamos continuar em Ilhéus, porém em um outro assunto, onde são 17 horas e 34 minutos. A Larissa tem um outro assunto aqui da terra da Gabriela. Diga aí, Larissa. É o balanço da gestão do primeiro quadrimestre da gestão de Valderico Reis Júnior, né? Tem dado o que falar também, né, Valderico, que surpreendeu ao ganhar a eleição ano passado. Verdade. E por que surpreendeu? Porque foi realmente uma eleição difícil, onde fatores influenciaram diretamente no resultado, né? A gente teve aí, às vésperas da eleição, um dos candidatos, né? A Polícia Federal encontrou em sua residência um valor montante de R$700 mil, e ele era um forte candidato também. Sim, era o candidato da representação do antigo governo, né? O governo do Mário Alexandre Marão. Exatamente. E aí, quando aconteceu esse episódio, né, o cenário político, como a gente sempre diz, né, Sim. que é um céu, as nuvens mudam o tempo todo, Muda, cada mudou momento. completamente o cenário, dando uma oportunidade larga para Valderico, que já vinha também exercendo ali um trabalho de campanha muito concentrado, né, focado na sua campanha desde a pré-candidatura. Ele já afirmava que ele seria o candidato realmente ali em Ilhéus pelo Partido União Brasil, e o seu desempenho foi, durante a campanha, né, para ele, foi considerado satisfatório, e o resultado, embora seja apertado, né, ele tenha ganhado de forma, com uma margem ainda ali bem apertada, foi uma vitória surpreendente, e o seu governo está sendo muito esperado, muitas expectativas a respeito do seu governo. Nós sabemos, Larissa, de que quando se há mudança, né, de um gestor para outro, de uma forma de governar para outra forma de governar, as coisas, elas meio que, como eu posso dizer, elas travam um pouco, até que esse novo modelo, esse novo gestor, ele consiga decolar nas suas ações. E eu acredito que é isso que está acontecendo lá com o Valderico. Principalmente o desafio aumenta, Joab, Sim. quando você não faz parte da base do governo. É importante dizer isso também. Do governo estadual. Isso, do governo estadual, né? Que a gente tem essa dificuldade, principalmente aqui ainda na Bahia. Muitos dos prefeitos questionam a respeito disso, né? Mas quando Valderico ganhou, ele já preparou uma equipe de transição, como você mesmo falou, né? E ele já começou ali, então, fazer as análises do que precisaria para poder colocar em prática o seu plano de governo. O que acontece? No início da gestão foi detectado, né, aí uma falha financeira dentro da outra gestão, da gestão anterior. Então, esse montante está avaliado aí em quase R$1 bilhão, né? Como muito dinheiro. Larissa? Repete aí para que os nossos telespectadores assimilem melhor. Vamos começar do começo? Vamos começar do começo, Sim. né? Quando Valderico assumiu a prefeitura de Ilhéus, as duas pastas que estavam mais assim, precárias era a pasta da saúde e da educação. Na saúde, ele ainda conseguiu manter, né, as atividades básicas com aqueles recursos da pasta que já vem direcionado. Sim. Na saúde não foi possível, e o prefeito decretou, então, estado de calamidade financeira administrativa, né, requerendo um recurso a mais para que pudesse dar continuidade e garantir os serviços essenciais nas unidades de saúde, que isso não acontecia. Então, nesse último balanço que ele fez na semana passada, né, foi relatado o que, principalmente na área da saúde, um fato interessante, curioso. Várias ambulâncias sucateadas, várias ambulâncias que não tinham estado de uso, e várias ambulâncias também, só tinha 2 ambulâncias na cidade, né, para poder ali manter aquele Estamos falando do SAMU, que é um serviço... Isso. Porque nós falamos a sigla e acabamos esquecendo de fato o que é, né? O SAMU, o que é o SAMU, minha gente? O SAMU nada mais é do que um serviço de atendimento móvel de urgência. Nós estamos falando de saúde e nós estamos falando de um serviço de urgência. Olha como estava a situação. E aí, eles fizeram ali, né, aquele apanhado de informações para filtrar quais realmente as ambulâncias teriam condições de retornar para o uso, e foi feita uma descoberta que uma dessas ambulâncias havia sido transferida para Itabuna há mais ou menos 3 anos para poder corrigir uma falha mecânica que precisava ser feita. Essa ambulância, né, que estava ali, na verdade, lotada, essa ambulância a qual eu estou me referindo, Sim. é uma ambulância, não é do SAMU, é uma ambulância dotada na
unidade da Secretaria de Saúde, aquela que fica ali disponível. Então, essa ambulância ela veio para Itabuna, para poder passar por um reparo mecânico, e esse reparo mecânico foi feito, porém o pagamento não foi realizado pela antiga gestão. E a ambulância permaneceu aqui na cidade de Itabuna por mais ou menos 3 anos, sendo utilizada irregularmente como veículo próprio. É coisa. O negócio é sério. Utilizada como veículo próprio. Veículo próprio. Mas já se sabe se era por munícipes da cidade de Ilhéus ou se algo aqui de Itabuna? Foi utilizado, né, ali mesmo pelo profissional da mecânica por falta de pagamento. Então, o município não realizou o pagamento e a oficina não liberou o veículo. No entanto, o veículo ficou rodando na cidade como uso particular. Nessa gestão agora... Acharam o dono também, né? Eles conseguiram recuperar esta ambulância e essa ambulância retorna para a cidade de Ilhéus. O que acontece, Joab? Valderico já explanou ali, né, que ele tem uma intenção de fazer uma gestão voltada mesmo para o gerenciamento de recursos. A princípio, ele encontra, assim, dificuldades, né, por não ser ali da base do governo, então, mas ele ainda continua buscando diálogo. Inclusive, ele disse numa entrevista que ele não acredita que o governo de Jerônimo, né, vá direcionar recursos para as cidades pensando de forma partidária apenas, né, porque a gente precisa pensar no bem comum. Perfeito. E o bem comum é apartidário, não é verdade? É verdade. É verdade. Nós precisamos, cada vez mais, trabalhar a coisa pública como, de fato, pública, né? Não como posse pessoal, né? Não como posse pessoal. Então, nós precisamos, cada vez mais, isso aqui eu não estou fazendo apologia para o governo A ou governo B, mas estou fazendo aqui indo por uma linha de raciocínio que é lógica, né? Nós elegemos um governador, nós elegemos um prefeito para nos representar e governar para todos, independente da sigla partidária. Importantíssimo esse seu comentário, porque quando a gente fala, a gente está falando para você, caro eleitor que nos acompanha. Chega só um pouquinho mais para cá. Para você, caro eleitor também que nos assiste agora, né? Literalmente a palavra caro cabe nesse sentido, porque o seu voto é caro. Então, verdade. Quando você acredita, né, essa confiança a um político, você não está esperando que ele vá resolver as problemáticas da sua cidade pensando nos interesses próprios. Se eu estou do lado de A ou se eu estou do lado de B. Você quer apenas que resolva e que os serviços que são oferecidos dentro do funcionalismo público sejam de qualidade. Verdade. Eu sempre falo que pela arrecadação, pela a taxa tributária que a gente tem no nosso país... Sim. A gente, nós não somos um país pobre, né? Nós temos um problema sério que é de gestão, gerenciamento de recursos públicos. Da coisa pública. Da coisa pública. E o segundo maior problema do nosso país é a corrupção, literalmente, que praticamente é institucionalizada, né? Tem ali um problema estrutural, desde que o mundo é mundo, que existe a corrupção, desde que os índios trocaram ali no espelho e perfume, né? Exatamente, a gente passa por isso, né? Mas não podemos normalizar, é o que eu sempre falo. É verdade. Larissa, eu agradeço pela sua participação nesse primeiro momento. Digo que daqui a pouquinho ela volta também para fazer outros comentários, tá bom? Daqui a pouquinho, Larissa, como eu disse para vocês, ela é muito boa de comentários, né, gente? Não é porque tá aqui na minha frente, não, mas daqui a pouquinho você volta para trazer mais informações aqui da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo, porque hoje também nós vamos falar de um assunto a nível mundial daqui a pouquinho, tá bom? Pronto. Até já. Tchau, tchau. Já, Larissa volta, são 17 horas e 43 minutos. Lembrando que daqui a pouco também nós teremos a participação da nossa repórter Brenda Santos, ela que vai trazer informações sobre o clima, né, a temperatura. Ela que ontem falou que em Itabuna vocês precisariam preparar o guarda-chuva. E aconteceu. Então vamos prestar atenção aí no que a Brenda está falando, tá certo? Para não se molhar. Mas vamos então até a cidade de Quaraci. Eu falei no início do bloco aqui sobre a violência na cidade de Quaraci. A polícia militar interceptou um veículo com suspeitos que estavam armados na zona rural. Você vê imagens aí desse veículo, né? A PM ela interceptou esses veículos
após um patrulhamento realizado em ações da Operação Garras de Arquimedes, no dia de segunda-feira, né? Foi na segunda ou foi na terça, gente? Tá aqui dia 13, mas enfim, dia 13 foi terça-feira, né? As guarnições do 15º Batalhão de Polícia localizaram um veículo suspeito por práticas delituosas em disputas de facções criminosas. É isso que tem acontecido lá na cidade de Coaraci, disputas entre facções criminosas. Houve troca de tiros na ação e os criminosos fugiram, sendo apreendidos, além das armas, né? Rádios, drogas, comunicadores. Você veja como o crime está organizado, né? Comunicadores, munições, mochilas com diversos mantimentos, além de gêneros alimentícios. Você vê, para além das drogas, para além da munição, eles também apreenderam mantimentos, ou seja, eles pretendiam ficar ali na zona rural, né? Preparando para o momento do ataque. O que está acontecendo na cidade de Coaraci, eu vou além, para além de apenas meras trocas de tiro, de polícia contra o crime. O que está acontecendo é uma verdadeira guerra entre facções criminosas. E isso, logicamente, tem afetado o bem-estar da população de Coaraci, que tem vivido momentos de terror. Mas eu gostaria aqui de parabenizar a ação da brilhosa Polícia Militar da Bahia, esses homens que diariamente, dioturnamente, têm colocado as suas vidas, né, em favor da população baiana, e mesmo em dias de tormenta, como estão vivendo ali os munícipes de Coaraci, eles não têm recuado, eles têm ido para cima no combate à violência, o que tem acontecido na nossa vizinha cidade, a Terra do Sol, Coaraci. Inclusive, um grande abraço para todos que nos assistem ali na cidade de Coaraci, né? Me lembro aqui agora do nosso querido amigo pastor Simon, né? Em breve ele estará aqui conosco também falando um pouco sobre o tema que ele domina muito bem, e é um tema que nós precisamos falar mais, viu, produção? É sobre o autismo. Em breve nós teremos essa pauta aqui, e o pastor Simon, que é morador ali da cidade de Coaraci, me fez lembrar, ele estará aqui conosco. Mas retornando ao assunto da violência, eu tenho certeza que a polícia tem dado o seu melhor. Mas trazendo também para uma outra instância, por outro lado, se faz muito importante a participação do Estado no sentido de fortalecer a segurança pública, não só no sentido de mais soldados, não só no sentido da melhoria do armamento, mas também na liberdade para que o trabalho da polícia seja realmente realizado. Enfim, precisamos agir, e não é amanhã não, precisamos agir já, precisamos agir agora. E não podemos deixar que o nosso estado da Bahia, o belíssimo estado da Bahia, vire uma espécie de Rio de Janeiro, onde o poder paralelo manda mais do que o Estado de fato e de direito, tá bom? São 17 horas e 47 minutos. Daqui a pouquinho, a Brenda Santos vai trazer a informação do tempo e do clima para vocês. Mas antes, nós vamos para um break e já retornamos com mais informações aqui do TVI News, segunda edição, para você. Não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política,
falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição. A você muito bem informado sobre tudo o que acontece durante todo o dia. E hoje, não diferente dos demais dias, nós vamos conversar com a nossa repórter Brenda Santos. Ela que é a garota do tempo aqui do TVI News. Ela é a garota do tempo e vai falar um pouco sobre a previsão do tempo para amanhã. Então fique muito atento para saber se você vai sair com guarda-chuva ou se você vai precisar sair com guarda-sol. Brincadeiras à parte, muito boa tarde, Brenda Santos. Boa tarde. Qual é a previsão que você tem para a gente no dia de hoje? Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. Como foi falado ontem, nesta quarta-feira, houve chuva e uma chegada de frente fria por todo o litoral baiano. Nós percebemos que as imagens, né? Inclusive, agora há pouco, nós mostramos aqui imagens, eu não sei se a produção consegue recapturar aí as imagens ali Isso, olha aí as imagens. Vocês acompanham aí as imagens onde mostram nuvens carregadas, né? O tempo nublado aqui na cidade de Itabuna, de fato da forma como você colocou ontem aí, de que na nossa cidade de Itabuna haveriam pancadas de chuva, né? Não são pancadas de chuva muito volumosas, mas são pancadas de chuva que acaba trazendo aquele desconforto para quem está transitando e fazendo os seus logicamente, seus afazeres, não é isso, Brenda? Isso mesmo, Joab. Já a previsão do tempo para amanhã segue igual ao dia de hoje. Em Itabuna, teremos possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e já em Ilhéus, durante a manhã, tem um sol tímido entre nuvens, mas pela tarde há possibilidade de chuva também. Então é bom sair com guarda-chuva. Já em Salvador, seguimos com a frente fria e com o alerta laranja para risco de deslizamentos. Muito bem, então nós temos imagens aí da avenida, melhor dizendo, da avenida, a principal avenida de Itabuna, a Avenida Cinquentenário. Coloca aí, produção, por favor, olha as imagens também, né, com o asfalto molhado, nós podemos ver aí
o asfalto está molhado, ou seja, aquela chuva fina está caindo agora ali no centro de Itabuna, Avenida Cinquentenário, uma das principais artérias da cidade. O trânsito está ok, mas nós podemos também notar, como a nossa repórter Brenda muito bem colocou aí, a presença de nuvens carregadas, pancadas de chuva, o que deixa toda a população em alerta, tá certo? Isso também serve para a cidade de Ilhéus, onde a Brenda nos trouxe a informação de que pela manhã nós teremos um sol aí meio tímido, mas no período da tarde nós teremos pancadas de chuva ali na cidade de Ilhéus. Não é isso, Brenda? Exatamente, Joab. E provavelmente essa previsão segue por toda a semana. Então é bom sempre estar com guarda-chuva. É isso aí, olha aí. Então, até o sábado nós teremos essa previsão, não é isso? Essa previsão, exatamente. Muito bem, muito bem. Então tá aí a informação do clima e do tempo trazida por Brenda Santos. Guardem esse nome, viu, gente? Brenda Santos está aqui. Ela estreou com a gente essa semana aqui no TV News, trazendo as informações do clima e do tempo, fazendo algumas reportagens, e eu tenho certeza que só tem a crescer, tá bom, Brenda? Obrigada, amanhã Joab. nós teremos mais informações do clima e do tempo, teremos também outras informações que a repórter Brenda Santos estará trazendo para vocês aqui no TV News, segunda edição. Mas vamos de mais informação, e eu gostaria de chamar mais uma vez aqui a nossa comentarista, a Larissa Araújo, ela que é a mulher das informações. Nós vamos falar agora também sobre o município de Itabuna, né? Ontem nós demos aqui a notícia de que o município foi acionado juridicamente por conta da questão da poluição no Rio Cachoeira, das baronesas no Rio Cachoeira. Não foi isso, Larissa? Foi isso, uma decisão aí judicial. Antes de você falar disso, eu tinha até comentado anteriormente no bloco anterior. Chega pra cá, fala que nem o Silvio Santos, gente. Chega pra cá. Tá bom. Que o vereador já tinha proposto até um projeto, né, para poder tratar dessas baronesas, porque não é um problema só de Itabuna, não é um problema só de Ilhéus, a gente sabe disso, né? É um problema que acaba abrangindo outras cidades também, e se essas cidades entrassem em um consenso, numa comunicação assertiva, para que pudesse esse projeto ser colocado em prática, a gente não teria somente esse problema, porque a baronesa é algo natural, né? Da natureza ali mesmo. É verdade. Não é nada assim elaborado pelo homem. E essa decisão trouxe impactos, não é verdade, Joab? Sim. Fale pra gente aí um pouco mais. De fato, essa decisão trouxe impactos e trouxe um desenrolar. A informação é de que o município de Itabuna recorreu, né, dessa decisão da justiça. E como eu falei na cidade de Ilhéus, né, essa novela irá se desenrolar. Você vê imagens aí do Rio Cachoeira, logicamente que não é uma imagem atual, mas nós podemos notar a presença dessas plantas conhecidas como baronesa, popularmente conhecida como baronesa, logicamente não é o nome científico, não é isso, minha amiga Larissa? E responsabilizar uma única cidade, né? A gente está vendo que a problemática não é somente de Itabuna, né? Porque essas baronesas... Itabuna está ali no centro, no palco das atenções, porque chama muita atenção mesmo o tapete verde que todo mundo fala, né? Como vocês estão vendo... Ou do Corinthians, não, do Palmeiras. Como vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse tapete verde de baronesas, e o que acontece, né? É muito comum a gente ver aqui em Itabuna que essas baronesas, elas são empurradas, né, para que elas consigam continuar o fluxo e chegar até as praias de Ilhéus, né? A polêmica praia... Na verdade, essa polêmica ela começa exatamente na questão da responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Já que nós temos a proliferação dessas plantas aquáticas, né? Porém, essa planta ela passa primeiro pelo leito do Rio Cachoeira e chega até o mar da cidade de Ilhéus. Porém, vale lembrar e salientar de que antes de chegar em Itabuna, elas passaram também por outras cidades. A exemplo de Itaju do Colônia, a exemplo de Bicaraí, a exemplo de Itapé, né? Então nós estamos falando de uma problemática que é regional. Eu sempre tive uma opinião sobre esse assunto no sentido de que nós precisamos, e aqui nós temos diversos consórcios, nós temos o CIMA, né, que é o consórcio aqui da Mata Atlântica. Nós temos também o consórcio do Litoral Sul, do desenvolvimento do Litoral Sul. Esses consórcios podem muito bem estar fazendo essa discussão, indo até as instâncias superiores, né, ao governo do Estado, ao governo federal,
para poder estar discutindo esse assunto. Já que não é um assunto apenas de Itabuna, não é um assunto apenas de Ilhéus, não é um assunto apenas de Itapé, é um assunto conjunto, é um assunto da região, nós precisamos buscar uma solução. De que forma? Trazendo a questão da despoluição do Rio Cachoeira, convidando, né, também para essa discussão. Nós temos aqui, eu agora há pouco mostrei a imagem da reitoria da UFSB, é uma universidade federal em nosso município, em nossa região. Nós temos aqui a UESC, também outra grande universidade reconhecida mundialmente. Nós temos aqui as faculdades particulares e todas essas que citei aqui dispõem de professores, doutores, engenheiros, pessoas que agrônomos, podem ajudar sem custo até, né, nos estudos para chegarmos à despoluição do rio. Ou seja, falta aí também um pouco de vontade do poder público, de uma organização. E aí eu faço um apelo. Onde está a MURC nessa discussão? Eu desconheço até então, né? Posso estar aqui falando algo até uma bobeira, mas desconheço que haja um estudo nesse sentido e que busque a solução nesse sentido, né, Larissa? Que é muito importante. Exatamente. Você trouxe aí durante a sua fala alguns pontos específicos, né? O primeiro deles, assim, que eu gostaria de salientar é a importância de a gente utilizar melhor aqui o nosso polo educacional, porque como Joab mesmo expressou aqui, nós temos diversas faculdades que estão ali envolvidas naquele contexto. Nós temos agrônomos, nós temos pesquisadores, nós temos aqui pesquisadores formados até fora do país, inclusive, né? Nós temos aqui engenheiros, enfim, nós temos uma gama muito grande de profissionais que poderiam auxiliar durante esse processo. Assim como o Joab, eu também concordo, eu acredito que falta, assim, um pouco daquela boa vontade, traduzindo interesse mesmo, né? A gente precisa se interessar mais por estas causas, porque só se lembra da problemática das baronesas quando chove, quando já está ali, o problema instalado. E a gente precisa de ações preventivas, de ações proativas, ou seja, que estejam à frente da problemática, porque a problemática ela já existe. Então, assim, toda vez que nós temos ali a baronesa, aquela proliferação exacerbada, vem novamente a discussão que não sai do lugar, essa é a verdade. Se discute, leva para a Câmara de Vereadores, né, acusa um, acusa outro, toma que é seu, toma que é meu, mas na prática a gente não vê nenhuma resolutiva. Inclusive até, Larissa, trampolim político para algumas pessoas. Lamentavelmente, uma ação, um assunto que é tão importante, tão fino, vamos dizer assim, se torna até trampolim político para muitos. E aí porque é importante a gente falar novamente da importância do papel do vereador. Quando um vereador ele apresenta um projeto de lei, aquele projeto de lei, para que você entenda, né, ele está ali incutido a forma como vai ser aplicado também aquele projeto. Ele não chega lá apenas e apresenta a proposta, né? Eu tenho aqui uma tratativa, a tratativa as baronesas, que é uma problemática. Então ele vai ali especificar naquele projeto, né, inclusive quanto que irá precisar de investimento para a realização daquele projeto. E a Câmara vai julgar a viabilidade ou não daquele projeto. Então, se você tem aí um vereador que até então não se preocupou com essa pauta, que ainda não se colocou como representatividade, que apenas está ali só debatendo, só discutindo, a gente precisa avaliar melhor. É verdade, isso é muito importante e é o que a gente está batendo na tecla sempre, né, Larissa? Então, como nós falamos, sempre quando o rio fica dessa forma, coloca aí, produção, por favor. Olha como o rio fica cheio de baronesas, né? Olha aí, o campo de futebol, aí sempre aparece alguém para fazer e aí, parafraseando, né, aquela música que todo mundo já conhece, sertanejo aí, né, problema Sim. puxando problema. Por quê? Quando tá nessas condições aí que você, telespectador, tá vendo na tela das baronesas, essas baronesas, elas também não podem permanecer por muito tempo ali. Por quê? Porque elas condicionam o ambiente para o mosquito da dengue também, que já é outra problemática. Outra problemática, E aí a gente fica mais atento, né? Inclusive, Joab, moradores próximos a essa região, né, ali também já do Alto Mirante, Alto Marom também, né, eles reclamam muito que quando está assim nesse estado de baronesa, de fato, a quantidade de mosquitos, né, aumenta bastante, causa bastante incômodo. Sim, e é uma informação muito importante também, Larissa, do seguinte, a condenação, né, da segunda vara da Fazenda Pública aqui do município de Itabuna,
que condenou o município, ele condenou e pediu que o município apresentasse no prazo de 90 dias, né, essa informação, um plano de manejo. É um plano de manejo para lidar com o acúmulo de baranesas no rio Cachoeira. Ou seja, o município deve apresentar no prazo de 90 dias como é que ele fará o manejo dessas plantas aquáticas. E aí o município recorreu, né? Diga-se de passagem, o município de Itabuna tem um quadro jurídico muito bom. Muito bom. Eles conseguem, de forma muito rápida, sempre... resultados positivos e satisfatórios para a gestão. Exatamente, para a gestão. Nem sempre é para a população, mas, de fato, eles conseguem trazer de forma muito rápida aí, essas respostas. Até porque essa decisão foi no dia de ontem, hoje eles já recorreram, né, em relação a essa decisão da Justiça. Segundo o município, eles ainda também não foram oficialmente intimados, né, sobre a decisão, e teve o conhecimento do teor da sentença por meio das redes sociais. Agora, a pergunta que não quer calar, já que foi por meio das redes sociais, como é que eles já estão recorrendo? Diga aí, produção. Porque cabe recorrer, né, e eles já estão... Exatamente, após a intimação verdadeira, né? Enfim, são coisas que acontecem e permeiam aqui o interior baiano. Essa é uma informação que nós trouxemos para você que nos acompanha sempre aqui na TVI News. Lembrando que diariamente nós temos aqui o TVI News, primeira edição, a partir das 10 horas, com a Pérola. Exatamente, Pérola sempre traz aqui também as informações pela manhã. E no período vespertino para o noturno, né, vamos dizer assim, nós estamos entrando aqui também trazendo muita informação para você, até porque o nosso objetivo na TVI é de deixar você muito bem informado, assim como você está sendo informado no dia de hoje. Vamos falar de um outro assunto, Larissa, um outro assunto que infelizmente aconteceu aqui também na nossa região, né, um acidente ali próximo da cidade de Dário Meira, né? E houveram sim pessoas que ficaram feridas nesse acidente. Eu acho que eu tenho até imagens desse acidente que aconteceu na BA 650 e deixou uma pessoa ferida ali. Tem imagens aí, produção? Olha, você pode ver essas imagens, né? Uma pessoa ficou ferida entre a cidade de Itajibá e Dário Meira, né? Isso aconteceu na altura da região da fazenda de Estampina, entre os municípios, como já disse, de Dário Meira e Itajibá, e a ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual, a PRE. Segundo informações da corporação, Larissa, um caminhão que transitava pela rodovia apresentou problemas mecânicos e acabou ficando parado sobre a pista. Olha que perigo, tá vendo? O caminhão teve um problema, teve que parar sem qualquer sinalização. E nós estamos falando de um período chuvoso em toda a região, né? Então, você vê que ali nós estamos no escuro, a imagem mostra muito bem, né? O caminhão teve um problema mecânico, como qualquer outro veículo pode ter, precisou parar, porém não sinalizou, né? E isso foi uma das principais causas, então, deste acidente, né? E um veículo que seguia no mesmo sentido acabou colidindo lateralmente com o caminhão e, ao tentar desviar, acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com outro automóvel. Ou seja, 3 automóveis aí se envolveram nesse acidente, né? O caminhão, que parou por problemas mecânicos, e mais 2 carros de porte pequeno. Um que tentou desviar e acabou batendo de frente com o outro que vinha no sentido contrário. Então, é como eu sempre costumo dizer aqui, todo cuidado é pouco em relação à questão do trânsito, e principalmente nas BRs e nas BAs. E chamar a atenção principalmente para a sinalização, né? Quando há algum problema mecânico, às vezes já acontece até um acidente, uma batida, sem vítimas, porém as pessoas não sinalizam e um acidente causa outro acidente. Então é muito importante a sinalização. Se deu algum problema mecânico no seu carro, você não está conseguindo sinalizar, peça ajuda, né? Busque ajuda, ligue ali para a polícia, peça um reforço, né? Que possa ali dizer: olha, meu carro está aqui parado, estou precisando de uma ajuda, não estou conseguindo sinalizar, para evitar causar um acidente com vítimas fatais. Exatamente, né? Infelizmente, felizmente, melhor dizendo, esse acidente não registrou vítimas fatais, mas nós tivemos sim, feridos, né? Pessoas que estão hospitalizadas, e isso é muito importante frisarmos, e precisamos a cada dia trazer a atenção, chamar a atenção
então, das pessoas que trafegam pelas rodovias da nossa Bahia e do nosso interior baiano, tá bom? Vamos, então, para mais algumas informações dentro de alguns minutos, mas daqui a pouquinho você volta, então, Larissa, para trazer mais informações para a gente, tá bom? Muito obrigado aí pelas informações, muito obrigado pelos comentários. Daqui a pouco Larissa volta com mais informação. Ela que é uma mulher que conhece muito de diversos assuntos, né? Eu falei aqui no início quando ela chegou, seja de assuntos políticos, seja assuntos de bastidores do que está acontecendo na cidade. A Larissa Santos domina, a Larissa Araújo, melhor dizendo. Eu fiz uma mistura aqui agora, foi. Larissa Santos com Brenda. Porque chegou aqui nos estúdios, né, o padre, aí você associou, né, o padre pronto, Santos. Já né? está aqui no estúdio o padre, e daqui a pouquinho você até adiantou o que eu iria falar agora. Né? O padre Gilvan, ele que é pároco ali da Catedral de São José, não é isso? Estará falando conosco daqui a pouco sobre o futuro da Igreja Católica. Nós sabemos que na última semana foi eleito em conclave lá no Vaticano o Papa Leão XIV. Sim. E nós estaremos falando um pouco sobre esse assunto. Muito importante que vai continuar por muito tempo certeza. Até ele iniciar as atividades mesmo, na verdade. Sem sombra de dúvidas, né? E aí existem diversas especulações, enfim. Nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouquinho, depois desse break. Não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
18 horas e 14 minutos, estamos de volta com a programação da TVI. Este é o TVI News, segunda edição. E como falamos no bloco anterior, nós estamos recebendo aqui o padre Gilvan, ele que é pároco da Catedral de São José. Nós estaremos falando de um assunto muito importante, que é a eleição do novo Papa, o futuro da Igreja Católica no Brasil e no mundo, logicamente. O que isso interfere nas relações mundiais. Nós vamos falar agora com o pároco. E antes disso, a nossa repórter Brenda Santos, não é isso, produção? Brenda Santos preparou uma pequena matéria para situarmos a cada um de vocês. Roda aí. Na última quinta-feira, o mundo católico acompanhou com expectativa o anúncio do novo líder da Igreja. Após dias de conclave no Vaticano, os sinos tocaram e a tradicional fumaça branca sinalizou: um novo Papa foi escolhido. Fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, celebrando um momento histórico com emoção e esperança. O escolhido agora assume a missão de guiar mais de 1 bilhão de católicos em meio aos desafios do mundo contemporâneo. Ok, eu converso agora com o padre Gilvan, ele que é pároco da Igreja de São José, Catedral de São José, não é isso, padre? Muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite, estar conosco aqui no TVI News, segunda edição. Boa tarde, Joab. Boa tarde aos telespectadores. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui à disposição para os esclarecimentos, de modo também levar a palavra de Deus, a palavra da salvação, através dos acontecimentos da igreja. Um prazer estar aqui esta tarde. Ok, de antemão também falar com a nossa audiência de que ontem foi anunciado que teríamos aqui a presença do bispo Dom Jailton Lino. Acredito que por motivo de saúde ele não pôde estar aqui, né? E, logicamente, mandou um representante à altura, que é o padre Gilvan, que com certeza também tem um vasto conhecimento nesta área, né? Agradeço muito a altura. Estamos aqui realmente representando o nosso querido bispo, Dom Jailton. Ele teve uma leve indisposição, mas já foi medicado, está em casa, sob repouso médico, está bem, nos pediu para vir então representá-lo aqui neste bate-papo, neste diálogo, nesta apresentação de informações sobre a vida da igreja. Que bom que o bispo já está bem. Em outra oportunidade teremos ele aqui junto conosco. Mas vamos tratar do assunto. Nós sabemos que na última quinta-feira foi eleito o novo Papa, quem estará governando aí a Igreja Católica, né? Nós estamos falando de um público de bilhões de pessoas em todo o mundo. O que isso representa, padre Gilvan, não só para os católicos, mas para todo mundo, já que sabemos que o Papa também representa o Estado do Vaticano? Sim, quando subiu lá na chaminé do Vaticano a fumaça branca, foi realmente um momento de grande alegria para toda a população católica do planeta Terra, mas também, como diz o Evangelho, para todos os homens e mulheres de boa vontade, já que o Santo Padre, o Papa da Igreja, independente daquele que esteja nesse ministério, é sempre um sinal de esperança, porque a sua voz, a sua palavra, é a palavra de Deus, é a mensagem de salvação. Então, um momento de muita alegria, de muito contentamento, sobretudo de esperança. E quis o bom Deus que fosse eleito do grupo dos cardeais ali reunidos para escolher o novo Papa, não muito conhecido do mundo, mas muito conhecido, diria, no interno da igreja, o cardeal Robert, um norte-americano, também naturalizado peruano, um missionário do grupo dos augustinianos, que é uma congregação, uma ordem, uma instituição dentro da igreja de padres e irmãos, padres aqui porque são homens sacerdotes, mas também não sacerdotes e consagrados, que nós chamamos de irmãos, que fazem um trabalho missionário dentro da igreja a partir de uma espiritualidade específica, que é a espiritualidade agostiniana, quer dizer, homens e mulheres também religiosas, mulheres leigas da igreja, como pessoas leigas, não consagrados, ordenados ou que fazem votos, casais, jovens que seguem esta espiritualidade, que é a espiritualidade oriunda da vida e do testemunho de um grande cristão que viveu no século III, Santo Agostinho, que foi um bispo da igreja da África, de uma região, de uma diocese chamada Hipona. O atual Papa, o antigo cardeal Robert, ele era membro desta ordem, como o Papa é o
governante da igreja, é o pastor da igreja, mas continua ligado espiritualmente a esta ordem. Então, nesse sentido, também uma grande alegria, porque temos um Papa que vai atender, responder todas as necessidades da igreja e do mundo, mas a partir de uma espiritualidade específica, isto que é uma grande riqueza para a igreja, porque como com o seu antecessor, o Papa Francisco, nós bebemos da espiritualidade chamada jesuítica, agora nós temos uma outra espiritualidade na igreja que vai estar muito próxima de todos nós, que é a espiritualidade agostiniana. É sempre uma riqueza para a igreja. Nós, enquanto católicos, cremos que é sempre um cuidado de Deus para a igreja e para a humanidade ao escolher cada Papa para cada tempo do mundo. Ok. Nós sabemos que a questão da escolha do nome diz muito respeito à forma como o Papa ele pretende trabalhar na igreja, né? Nós tivemos aí o Papa Francisco e agora o ex-cardeal escolheu o nome de Leão XIV. Logicamente que faz referência a uma continuação do Leão XIII. Né? Então, primeiro eu queria contextualizar aqui com o senhor a questão da gestão, se assim posso dizer, do Leão XIII. Né? Quem foi esse Papa Leão XIII? Quais foram as revoluções, a forma dele governar a igreja e o que é esperado a partir de agora com o Leão XIV? Essa questão do nome ela é muito interessante. Nós vemos na própria Bíblia, quando Deus chamava pessoas para uma missão, Deus costumava mudar o nome das pessoas. Nós temos aqui Arão, que depois se tornou Abraão, e outros personagens bíblicos que o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, muda o nome. Paulo, né? Também o apóstolo Paulo, né, que de Saulo, após sua conversão, se torna Paulo. O próprio Jesus chama a Pedro, né, com este nome Pedro, mas o nome realmente, na nossa linguagem cristã, diríamos, o nome de batismo de Pedro não era Pedro, era Simão. Jesus, a partir da missão, de ser o continuador da sua obra, conduzindo a igreja, muda o seu nome para Pedro, que é pedra. Então, na igreja, nos primeiros séculos, os primeiros papas, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, esses exerciam o seu ministério com o próprio nome. Certo período da igreja, foi eleito um papa que tinha o nome de um deus pagão, salvo engano, Mercúrio. E aí aquele papa achou que seria estranho, né, para que um cristão, o líder da igreja, tivesse o nome de um deus pagão. E ele mesmo muda, então, o seu nome para um nome cristão. E aí essa tradição entra na igreja. A partir dali, todos os papas mudavam o seu nome, ou por uma devoção particular, ou por um outro motivo. Nos tempos modernos, os papas começaram a dar os seus nomes, se impor nomes, a partir do que eles gostariam de fazer no seu ministério, qual mensagem, qual tipo de apostolado eles queriam exercer. Nós tivemos, então, o Papa Leão XIII, o último Papa que escolheu este nome de Leão. Lembrando também que o nome Leão ele tem uma tradição bíblica. O próprio Jesus é nominado como o leão da tribo de Judá, que no sentido daquele que conduz, daquele que protege, daquele que guerreia, usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento. Então, o Papa Leão XIII, que é o, vamos dizer, antecessor no nome do atual Papa Leão XIV, ele foi um Papa que viveu um momento muito específico ali pós a chamada Revolução Industrial, onde, sobretudo, o mundo precisava de uma mensagem de salvaguarda das pessoas que eram mais sofridas naquele período, que eram os trabalhadores. Então, Leão XIII é o Papa que fala ao mundo através de uma encíclica. Encíclica é o nome que nós na igreja damos a documentos, a cartas que os papas fazem. Ele fez uma belíssima carta para o mundo, um documento, chamando a atenção do mundo para as necessidades dos injustiçados da sua época, que eram os operários, os trabalhadores, que eram mal remunerados, não tinham seus direitos garantidos, eram explorados até mesmo no tempo de trabalho, não sentia uma regulamentação trabalhista como hoje. Então o Papa, através do documento da encíclica chamado Rerum Novarum, ele fala ao mundo dessas coisas novas, que é a mensagem de Jesus, que o mundo precisaria assumir também no trato com a pessoa humana e, sobretudo, naquele momento com os que eram postos à margem e não tinham seus direitos garantidos, que eram os trabalhadores. Então é o Papa que nós chamamos
do social, o Leão XIII. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, Cardeal Robert, agora Papa Leão XIV, ele entende que o mundo hoje, ele já explicou isso, do porquê do nome, está vivendo alguma coisa parecida. Nós temos hoje outras realidades no mundo relegadas, outras lutas precisam ser travadas a partir do Evangelho de cuidado, de proteção com as pessoas. Então ele escolhe este nome exatamente porque ele quer levar a mensagem da salvação a todos aqueles que hoje, no mundo de hoje, precisam desta palavra, precisa ter uma voz para falar por eles. Muito próximo também aqui do ministério do próprio Papa Francisco, que nos falava tanto sobre os pobres, os marginalizados ao longo do seu ministério. O Papa Francisco, ele cunhou uma expressão para falar dos relegados, daqueles que estão à margem, como os novos limites geográficos do mundo moderno, aqueles que estão fora das estruturas. Então o Papa Leão XIV, ele continua, de certo modo, conduzindo o seu ministério a partir das inspirações de Francisco, quando ele toma este nome Leão XIII. Ele quer ser a voz e a vez daqueles que não têm voz nem vez. E quem seriam esses hoje? Hoje, aqueles que estão fora do que o Papa Francisco chamava das novas periferias, dos novos limites, né, do mundo, daqueles que ficam relegados, que são aqui os países do terceiro mundo, os grupos, né, que não tem ninguém que falem por eles. Hoje se fala tanto nas pautas da sociedade de dar voz e vez aos chamados grupos, né, que ninguém está voltado para eles, a sociedade, o governo, as estruturas do mundo. E a igreja quer ser sempre a voz e a vez daqueles que não têm voz, que não têm vez. Papa Leão XIII, nesse sentido, ele continua com a inspiração do Santo Padre, o Papa Francisco, como de Leão XIII, aquele de quem ele bebe a espiritualidade e ação pastoral, e de tantos outros predecessores. Ok. O senhor acredita que, assim como o Papa Francisco, o novo Papa, o Leão XIV, ele também trabalhará no sentido próximo com a juventude, no sentido de que a juventude é o futuro também da igreja? Nós lembramos que, assim que ele tomou posse, o Papa Francisco, ele veio para a Jornada Mundial da Juventude, né? Fez questão de falar com a juventude da Igreja Católica. E, paralelo a essa realidade, nós temos também a realidade da América do Norte, né? Especificamente dos Estados Unidos, onde nasceu o atual Papa, onde a maioria se denomina protestante e não católica. Então ele tem também esse desafio que passa por essa aproximação da juventude. Você acredita que essa aproximação continuará assim como foi com o Francisco? Então, na Igreja Católica, como em outras denominações religiosas, nós utilizamos a expressão carisma, que pode ser traduzido também por dom. A expressão dom é portuguesa, a expressão carisma ela é grega. A língua grega, língua em que foi escrito parte da Bíblia, sobretudo o Novo Testamento. Nós acreditamos em carismas, em dons. Cada pessoa tem o seu dom, tem o seu carisma. Falando aqui de Papa voltado para a juventude, nós temos o saudoso São João Paulo II, um Papa que tinha realmente o carisma da comunicação e o carisma da juventude. Quis realmente a providência divina que logo no início do ministério do Papa Francisco tivéssemos aquele grande evento, aquele grande acontecimento de igreja, que é a Jornada Mundial da Juventude. E realmente foi um momento, assim, diríamos, de batismo de fogo do Papa Francisco. Ele veio ao Rio de Janeiro, eu estava lá, estive presente na jornada, e que beleza! Como os jovens acolheram a palavra, a mensagem, a presença do Papa Francisco. Ali, realmente, ele foi, no início do seu ministério, profundamente acolhido pela juventude, e ao longo do seu ministério ele tocou muito a juventude. Nós não poderíamos dizer, né, que o Papa atual, o Papa Leão XIV, vai privilegiar na sua pastoral a juventude, nós não poderíamos dizer alguma coisa assim, mas claro, a Igreja, desde muito tempo, desde o Vaticano II, ela tem priorizado, sobretudo na América Latina, o cuidado para com os pobres e priorizado o cuidado para com os pobres. Muitos perguntam, mas por que priorizar? Na verdade, nos documentos da Igreja, nós usamos a expressão opção. A Igreja, na América Latina, ela tem a opção, nós dizemos, preferencial pelos pobres e pelos jovens.
Mas por que uma opção preferencial? Por que não pela família? Claro que a igreja, igualmente, ela se volta para o cuidado, para com toda a humanidade em suas necessidades. Mas a igreja compreende que, em nossa realidade de América Latina, os pobres e os jovens são aqueles que necessitam de um cuidado especial da igreja. Então, nós cremos que o Santo Padre, o Papa Leão XIV, não fará diferente de João Paulo II, de Paulo VI, de Bento XVI, de Francisco, dando assim esse espaço privilegiado no seu ministério aos pobres e aos jovens, que nesse sentido são as coroas, né, da igreja na América Latina e em todo o mundo. E no que você diz especificamente quanto à ação da igreja nos Estados Unidos, realmente é um país, né, que, como outros da Europa, por exemplo, a maioria da população, por uma questão histórica, cultural, é protestante e não católica. Mas o catolicismo, salvo engano, aqui é a terceira denominação religiosa, né, depois do protestante. Você tem muçulmanos, você tem no meio protestante vários grupos, como o pentecostal, os, diríamos, históricos, né? A Igreja Católica, ela seria a terceira estrutura religiosa dentro dos Estados Unidos. Então, é um grupo muito grande, de milhões de católicos norte-americanos. Então, certamente o Papa, até por ser norte-americano, vai ter esse olhar muito carinhoso pela realidade norte-americana, a realidade eclesial e as suas necessidades. Não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que sim, vai estar na pauta, né, do ministério do Papa Leão XIV, o cuidado para com os jovens e esse olhar muito carinhoso para com a juventude e o povo norte-americano. Mas não podemos precisar se essa vai ser a marca do seu ministério. Eu, particularmente, a igreja nos permite que, enquanto padres, representantes da instituição, nós pensamos, eu acredito que, sim, ele estará muito aberto à juventude, como é próprio do Ministério dos Santos Padres, mas eu penso muito mais que, até pela escolha do nome, vai ser o Papa do social, vai ser o Papa dos pobres, sem descuidar da evangelização, sem descuidar da catequese dos fiéis e do cuidado com a juventude. Perfeito. Excelente explanação. Nós falamos um pouco da eleição, mas eu gostaria de falar agora, vamos retroagir um pouco no assunto, vamos falar um pouco do acontecimento do conclave. Nós sabemos que quem pode participar são apenas cardeais, são elegíveis cardeais abaixo de 80 anos, não é isso? Até pela questão do tempo de pontificado. Porém, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como é feita essa escolha, porque muita gente ainda não entende, né? Só participam os cardeais, mas o que leva aquela pessoa a se colocar como candidato? Existe essa colocação ou é algo, de fato, que nasce de forma natural? Então, todo o método, né, de eleição do Papa, ele foi se organizando ao longo da história. Em outros períodos da história não havia, como hoje, esta eleição à parte dos cardeais. Já tivemos na Igreja outros métodos de eleição do Papa. Existiu, por exemplo, um período que era o povo de Roma, e não cardeais ou clérigos, padres e bispos, que escolhiam o Santo Padre da Igreja. Era o próprio povo de Roma. Seria uma espécie de eleição como nós temos hoje para prefeito? Exatamente, mas dentro da estrutura própria da época. Certamente não tinha cédulas ou aparelhos como nós temos no Brasil, as nossas máquinas, né, as urnas eletrônicas. Havia um outro método, a aclamação, pessoas se reuniam na praça e gritavam o nome daquele padre, daquele fiel católico, e não apenas clérigos, mas também fiéis católicos já foram eleitos. Já aconteceu na história da igreja que um fiel cristão leigo foi eleito papa. E imediatamente ele foi ordenado diácono, presbítero e depois bispo, e tornou-se então depois de bispo, porque tinha sido aclamado o papa da igreja. Então a história da igreja, uma história bimilenar de 2000 anos, ela tem toda uma realidade de construção, foi se construindo. Em determinado período da história, até por causa de questões equivocadas políticas, onde os governantes do mundo, os reis, queriam conduzir esse processo da eleição do Papa, porque para eles aquilo era um lucro, um ganho, que tivessem um membro da família ali no papado, como infelizmente aconteceu em alguns momentos da humanidade. Tivemos papas
que infelizmente não eram homens convertidos, não eram homens cristãos, fora, eu diria, ajeitamento de famílias ricas, poderosas, de governantes que tentaram usurpar este lugar de pastoral que em um certo momento esteve a serviço da política. Então a igreja, sempre inspirada pelo Espírito Santo, ela não se permitiu ficar aprisionada pelos poderes políticos equivocados do mundo. Então a igreja se reestruturou sempre ao longo da sociedade e criou o moderno meio que nós temos hoje, que é o conclave. Foi se definindo através de normativas, de documentos, como seria o conclave, quem elegeria, quem seria candidatos e quem seriam os eleitores. E temos a forma tradicional hoje já secular, isso desde a Idade Média, que a igreja vem revendo, né, o modo de se escolher o Papa para que essa instituição, que é o conclave, não ficasse sob o domínio dos políticos, dos governantes, para que não usurpassem esse lugar pastoral, esse lugar ministerial. Então temos a estrutura que temos hoje. Hoje apenas os cardeais são eleitores e podem ser eleitos. Na verdade, essa é uma pergunta que muitos na imprensa fazem, né? Existem candidatos? Cardeais se apresentam? Não, não existem. Se fala muito dos preferidos. Realmente é normal que até no meio dos cardeais possa talvez surgir, mesmo antes do conclave, um pensamento: a tal irmão cardeal seria um bom papa. Isso é normal, é natural, né? A percepção dos valores, da espiritualidade. Mas, na verdade, a gente escuta o testemunho de muitos cardeais que muitas vezes eles entram com um pensamento e lá, depois da oração, da reflexão, mudam de opinião e elegem aqueles que ali eles discernem, a partir da oração, que é o indicado pela graça de Deus. Como católicos, nós acreditamos que é o próprio Espírito Santo que inspira a eleição do Sumo Pontífice. Não existem candidatos, todos são candidatos, e ali, através da oração, de palestras, de reflexões, os cardeais chegam ao consenso e elegem o Papa. Interessante, o pensamento da igreja é que não são os cardeais que fazem, né, o Papa. Ali, após o discernimento deles, alguém é eleito, tem a maioria dos votos, e aquele cardeal que foi eleito, ele é inquirido, então, por um cardeal específico ali, ou carmelengo, que seria o chefe da igreja na vacância, ou o cardeal mais velho, e pergunta a ele: Eminência, o senhor aceita a eleição canônica? No momento que ele diz aceito, ali sim a graça de Deus se realiza sobre ele e ele é feito o sucessor de São Pedro e o Papa da igreja. Segundo algumas... Desculpe, me permita fazer uma colocação, até uma curiosidade. Estava lendo sobre esse assunto e no conclave de 1978 nós tivemos inclusive um brasileiro, era o cardeal Dom Aloísio Loscheider, né? E conseguiu essa totalidade de votos, porém ele declinou. Nós temos Papa, algumas notícias, na verdade. Brasileiro. Na verdade, aqui eu não tenho esta informação se isto é confirmado pela igreja ou não. Eu nunca aprofundei esse assunto, mas nós temos algumas notícias, provavelmente a igreja confirme, ou talvez não haja essa necessidade, que já aconteceu mais de uma vez, cardeais terem sido eleitos e tenham dito não. No caso do Dom Aloísio Loscheider, o que se ouve dizer, segundo, né, notícias, ele mesmo já tenha confirmado isso, eu não digo que é verdade, não tenho realmente provas, né, dentro da estrutura da igreja que isso aconteceu, mas o que se ouve dizer é que ele declinou e dizendo que não tinha saúde naquele momento para assumir tal ministério. Isso aqui, para nós católicos, realmente, se isso ocorreu, é algo muito belo. Mostra a beleza e a seriedade com que os cardeais, que são homens de Deus, homens espiritualizados, conduzem esta realidade do conclave, tendo aquilo ali como realmente uma oportunidade de prescrutar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Os cardeais são homens espirituais, são homens que têm sua profunda comunhão com o Senhor e querem naquele momento fazer realmente a vontade de Deus. Maravilha. Saindo agora um pouco do Vaticano, indo para a nossa realidade de Itabuna, vamos falar um pouco sobre a diocese aqui de Itabuna. Recentemente nós tivemos a posse do atual bispo, o Dom Jailton Lino. Eu acho que é cerca de um mês ele foi empossado. Tive a oportunidade, inclusive, de estar no café com a imprensa. Percebi a sensatez desse novo
bispo aqui, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo novo bispo da Diocese de Itabuna. Esse período, né, de transferência, de mudança de bispo e padres é comum, é parte da vida ordinária da igreja. Por vezes, né, padres, bispos são convidados a uma outra missão. O que aconteceu com Dom Jailton? Ele está conosco desde novembro do ano passado, na verdade. Primeiro, na vacância da diocese, ele foi convidado pela igreja a assumir nossa diocese como administrador apostólico. Esse é o título que se dá ao bispo responsável por uma diocese, enquanto na vacância, enquanto espera o novo bispo. Meses depois, ele foi convidado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, doentinho, ali no período de convalescência, mas ainda trabalhando no seu escritório no próprio hospital. Ele foi convidado pelo Santo Padre a assumir a Diocese de Itabuna como nosso bispo diocesano. Dom Jailton estava em Teixeira, muito bem, fazendo um ótimo trabalho lá, mas com seu espírito missionário de abertura, disse sim a esta nova missão. Deixa então a querida Diocese de Teixeira e vem aqui para o nosso sul da Bahia, para Itabuna, assumir a Diocese. Para nós, foi um momento de grande alegria, nós já conhecíamos Dom Jailton um pouco do seu trabalho, porque ele também é o bispo referencial para o cuidado com o clero no regional da CNBB, que nós chamamos Regional Nordeste 2, que compreende os estados de Bahia e Sergipe. A igreja tem essa organização, um bispo, um padre para cuidar de cada área da igreja. E Dom Jailton, até por sua vocação específica de formador, foi formador durante muito tempo na congregação dele, ele sempre trabalhou com padres, é psicólogo também de formação, já clinicou, sempre cuidou de padres, da condução de padres no nível espiritual, no nível também terapêutico. Então, para nós foi uma grande alegria, uma grande riqueza. Recebemos Dom Jailton, tivemos a posse, e aí começamos então as reuniões, sentamos com ele para ver, né, seus projetos, e para nossa alegria é realmente um homem de grandes projetos, não apenas pastorais, mas sociais. Eu não posso, aqui eu vou deixar talvez um certo suspense, eu não posso adiantar muita coisa. Nós teremos reunião do clero, inclusive, de hoje a 8, na quarta-feira. Melhor, na próxima terça-feira, teremos reunião do clero. E após essa reunião do clero, ele já vai, então, a poder anunciar, após a reunião do clero, algumas das suas iniciativas. Mas digo que vem muita coisa boa aí para a nossa diocese, tanto no nível espiritual, pastoral, mas também no nível social. É um homem realmente de uma grande visão pastoral e social. Nesse sentido, a vida, a espiritualidade e o ministério de Dom Jailton é muito próximo do Papa Leão XIV, nosso atual Papa. Um homem de uma sensibilidade social muito grande. Dom Jailton, ele tem uma preocupação aqui, desde a pastoral, a evangelização, a espiritualidade dos fiéis, mas também com a ecologia. Entre nós padres, ele já questionou, por exemplo, os problemas aqui em nossa cidade ligados à ecologia, como a poluição do nosso querido rio, que atravessa nossa cidade. Será que a igreja não pode fazer alguma coisa? Ele tem nos questionado. Será que a igreja não pode fazer projetos, campanhas? Será que não podemos trabalhar aí, né, um cuidado maior com o nosso rio? E outras realidades, né, do cuidado para com o povo, de tornar Itabuna uma cidade mais confortável, mais agradável. Isso não significa entrar no campo político, não significa assumir partido político ou parceria com partidos. Fazemos sim, a igreja faz sim parcerias com o Estado, com o município, mas sempre a partir do seu lugar de ser uma instituição política, que a igreja é uma instituição política, seria contrário ao evangelho se a igreja não fosse, porque política, a expressão política, que é grega, quer dizer exatamente o cuidado com a polis, né, com a cidade, mas a igreja ela é apartidária, então ela não tem partido, o bispo, a diocese, nós não estamos com o prefeito, não estamos contra nem a favor, respeitamos os governantes, o prefeito, as estruturas, caminhamos juntos, mas não no sentido partidário, de estar junto na dimensão de partido político, mas junto como gestores do bem. Então, eu digo para vocês aqui na TVI, talvez em primeira mão, aguardem que breve teremos boas notícias, mas boas notícias mesmo para Itabuna, a partir daquilo que é possível a igreja fazer pelo bem da cidade, tanto no nível social, como no nível, claro, que é próprio da igreja, da evangelização. E aqui eu já pontuo
até para tirar um pouquinho a curiosidade, alguém pode dizer, mas qual é o projeto desse bispo? O que ele vai trazer de bem para a nossa diocese? Quem acompanhou o trabalho da nossa diocese durante aquela terrível enchente, se lembra do quanto a igreja conseguiu, né, fazer. Não fizemos muito, né, o que se poderia fazer, mas melhor, o que se deveria fazer, mas fizemos aquilo que foi possível fazer. Eu lembro que a Igreja Católica, a nossa diocese, investiu aqui em Itabuna mais de R$1 milhão que nós conseguimos com instâncias da Igreja e instâncias internacionais como a União Europeia. Nós conseguimos aqui durante o período das enchentes cuidar das pessoas com alimentação, com reformas de casas, com doação de imóveis. Então a Igreja ela tem a sua palavra e ela consegue, por meio de muitas instâncias internacionais, trazer recursos para o bem do povo. Então, um pouco nesse sentido, o bispo tem projetos também de um trabalho social em nossa diocese, tentando, né, através de ONGs e instituições católicas, na Europa, Estados Unidos ou aqui no Brasil mesmo, também servir às necessidades de nossa cidade. Maravilha, né? Então, ficamos aqui na expectativa e já colocamos aqui todo o veículo da TVI para esses anúncios, né, que com certeza virão pela frente dentro em breve. Eu tenho certeza que a nossa audiência e principalmente o público católico já está aí curioso para saber o que virá por aí, essas novidades que acontecerão na Diocese de Itabuna. Padre Gilvan, eu agradeço muito a sua participação aqui. Tenho certeza que foi um assunto muito esclarecedor. Logicamente, como disse no início da nossa entrevista, o bispo encaminhou o Padre Gilvan, que é uma figura muito conhecida aqui em Itabuna, à altura para responder esses assuntos relacionados ao conclave e também, logicamente, à nossa Diocese de Itabuna. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Confesso, alguns colegas seus talvez saibam disso, eu sou um tanto quanto avesso a entrevistas, a TV. Eu não sei porquê, eu consigo comunicar na Assembleia, diante do povo, mas diante das câmaras eu fico um tanto tímido. Eu me sinto um pouco fechado. É aquilo que nós falávamos até a respeito do ministério do atual Papa. Cada pessoa tem sua vocação, seu carisma, seu dom e serve. Nós da igreja servimos a igreja e a humanidade como possível. Não sei se consegui realmente responder à altura da expectativa, mas vim com muito boa vontade, substituindo o bispo, né, grande responsabilidade, que é um homem também de grande facilidade de se expressar, mas vim com muito prazer, tenho muito carinho por esta TV, pela equipe, né, vocês fazem realmente um trabalho fantástico, né, de informação, né, e é um orgulho termos aqui uma TV nossa, da nossa cidade de Itabuna, que está em Itabuna, leva o nome TV Itabuna. É um orgulho para nós essa TV. Agradeço muito a oportunidade, peço que Deus abençoe a você, toda a sua equipe e toda a sua audiência. Obrigado. São 18 horas e 48 minutos. Eu vou seguir com a minha parceira Larissa Araújo. Larissa Araújo que já está posicionada aqui. Não é isso, Larissa? Nós vamos trazer mais informações, já finalizando o nosso TVI News segunda edição. Larissa, quais são as informações que a gente tem agora aí, que nós vamos falar com os nossos telespectadores? Olha, uma informação interessante, importante de ser mencionada é sobre a CPI das bets, né? Que essa semana teve ali ouvindo a digital influencer, uma das maiores, inclusive, do país, que é Virgínia. Sim, a Virgínia é muito conhecida, inclusive ela ultrapassou a questão das redes sociais e hoje tem até um programa em uma grande emissora de televisão aqui, né, lá no SBT. Por falar em SBT, nós estamos tendo uma gravação aqui em Itabuna de um programa, né? Nós estaremos falando disso amanhã, melhor. Né? Amanhã nós estaremos falando sobre essa gravação que está acontecendo aqui em Itabuna de um programa do SBT. Então, mas voltando ao assunto da Virgínia, né? Exatamente, né? A CPI das bets trata geralmente... gente, daqueles jogos, né? Aqueles jogos
que os influenciadores divulgam nas suas redes sociais, mais especificamente nos seus stories, né? Sim. Tem ali aquela plataforma onde você pode clicar, né? Eles já chamaram até dos tigrinhos, Tigrinho, né? exatamente. Você faz são casas de apostas, né? Essas casas de apostas, elas não têm nenhuma legitimidade de transparência. É verdade. Para quem está ali jogando. E, legalmente falando, não existe legislação, né? Ainda... Exatamente. E o que acontece? Regulamente. Fraude, né? Tudo aquilo que não é regulamentado, tudo aquilo que não é organizado, tudo aquilo que não é transparente, gera o quê? Fraude. Não tem abertura para que haja fraude. Então, Virgínia, por exemplo, no depoimento dela, foi questionada, né, a respeito do montante, dos valores, né, adicionados à sua fortuna, logo depois que ela aderiu, né, a esse processo aí das bets, né? Para você ter noção, foi informado que uma das empresas dela de cosméticos, né, que está associada a isso, faturou simplesmente 750 milhões. É muito dinheiro, Muito 750 dinheiro, milhões, né? Isso apenas para a Virgínia. Para a Virgínia. Lembrando que nós temos outros famosos que também fazem parte. Exatamente. A exemplo do Wesley, o Safadão, o Gustavo Lima também, não é isso, Larissa? Isso. A gente está falando das bets, mas também, telespectador, tem aí também aquelas rifas que já acontecem também nas plataformas, também passíveis de fraude, né? Infelizmente, verdade. O que chama atenção é o seguinte, os influenciadores, quando eles vendem ali aquela plataforma, né, de aposta para quem está assistindo, né, mostra e ostenta, você não vê nenhum influenciador fraco, como a gente fala, né? São influenciadores que estão ali avaliados nos seus milhões, né? Tem casas, mansões, uma fortuna, né? E aquilo ali passa o quê? Para quem está assistindo, que aquela imagem de poder e dinheiro está ali acessível a ele. Do outro lado de cá, nós temos uma população que vive a realidade muito diferente dessa minoria que está do outro lado, que são os influenciadores, né? Na maioria das vezes são pessoas assalariadas, CLT, pessoas que colocam ali os seus valores daquele mês ali em apostas, pessoas que colocam até bens materiais, vendem carro, vendem casa, para poder financiar aquele jogo ali. E no final das contas, não ganham. Você conhece, Joab, alguém que já ganhou algum tipo de premiação ou benefício então, nessas não. bets? Até então, não. É algo interessante, Larissa, porque essas pessoas geralmente são atraídas pela facilidade. Quer dizer, ela está ali no conforto da sua casa, utilizando o seu smartphone, e de uma hora para outra, um famoso que ela segue na rede social, que ela admira de alguma forma, está falando, olha, aqui eu acabei de ter X aqui de ganhos, né? E isso me faz lembrar que lá na CPI, uma das perguntas que foi feita ali para a Virgínia foi de que existe um aplicativo paralelo, né? Quer dizer, existe um aplicativo demo, e ela ficou até sem entender. Demo, como assim demo, né? É um demonstrativo que seria diferente para esses influencers utilizarem, até porque se eles forem utilizar o mesmo do que a maioria da população, talvez os resultados não fossem o mesmo. Então, é isso que está sendo investigado. Agora, algo que chamou a atenção também foi o comportamento dos parlamentares. Nós estamos falando do Senado Federal. Um dos senadores se levantou até para fazer selfie com a artista que estava sendo ali investigado. E aí levantou-se a polêmica em relação à credibilidade, né, de toda a CPI que está ali. A partir do momento, né, em que há ali um momento pessoal, onde você fotografa, né, com uma pessoa em si, é como se você não desse tanta credibilidade assim ao processo como um todo. E lembrando a vocês que a CPI da Bet, ela não está associada apenas à problemática financeira. Estamos falando também de um problema de cunho social, tendo em vista que a maioria dessas pessoas, elas têm uma dependência emocional e psicológica, já tem ali um perfil traçado. Essa semana eu ouvi até uma psicóloga falando a respeito disso. São pessoas frágeis emocionalmente e financeiramente. Então, elas encontram naquela oportunidade algo que possa realmente transformar a sua vida da água para o vinho e que, de fato, não acontece. Então, essa psicóloga, inclusive, ela mencionou um comparativo. Estamos falando de vício, né? Então, você legalizar um vício, existem várias outras tratativas que precisam ser dadas, né? A nível de psicológico e emocional. E muitas vezes isso não tem sido avaliado pelos representantes, né? Porque, assim,
É de interesse agora, vamos falar a verdade, é de interesse agora essa discussão, essa pauta, porque é bilhões e bilhões de reais passando aí e alguém está deixando de ganhar. E quando alguém deixa de ganhar, passa a ser interesse, né, do poder legislativo, do poder político, e aí eles passam a se envolver nisso. Então, vamos legalizar para que haja impostos, vamos legalizar para que a gente também Brasil, passe, né, a ganhar, exatamente. Exatamente. E aí, se todos ganham, fica tudo bem. Então, o problema é esse, né, a tentativa da legalização. E a problemática vai muito mais além do que isso. É verdade, muito boa a sua colocação, Larissa, porque para além da questão das apostas, é uma problemática de saúde pública, inclusive, né? Exatamente. Assim como aconteceu recentemente a legalização das bets do futebol, do esporte, eu particularmente, né, diga-se de passagem, particularmente acredito que essa também haverá uma legalização dentro em breve, porque existe de fato esse interesse do poder público, até mesmo na taxação, né? Chega a ser até seria cômico se não fosse trágico, né? A taxação desses jogos de azar e, infelizmente, tem levado muitas pessoas, usando aqui a expressão, ao buraco, ao fundo do poço. Literalmente, se a gente for pegar aí o perfil, traçar o perfil dessas pessoas e também o quantitativo de pessoas, porque não é mencionado, não é divulgado, pessoas que se matam, né, justamente por conta de endividamento financeiro e ali encontram ali naquelas bets, né, uma oportunidade de transformar e mudar a sua vida. E a gente vê aí a irresponsabilidade também dos influenciadores, né, porque a partir do momento em que você vai lá e mostra que você apenas ganha, porque é uma repetição de ganhos, né? Você não vê um influenciador demonstrando que ele perdeu milhões, que ele perdeu ali. Não, ele está sempre ganhando. Jamais demonstrará. E a comunicação com quem está ali assistindo, ela é muito clara, né? É a sensação do poder, do dinheiro. Então, assim, eu consegui esse montante, transformei a minha vida e a vida dos meus. Então, você vê ali comprando uma casa para a mãe, comprando uma casa para o filho, um carro, motos. Então, assim, as pessoas acreditam que aquilo ali, aquela realidade vai também contemplar elas. E a gente não vê isso acontecendo na prática, como eu questionei aqui ao meu colega Joab, né? Você conhece, Joab, alguém que já tenha ganhado na plataforma da Bet, que tenha realmente mudado o seu padrão de vida econômico e social? E ele falou, não, até o momento não. Eu também não. Então, a gente tem que se atentar para esses detalhes. Muito bem, Larissa. Mais uma vez, agradeço aqui a sua participação. Dizendo que a Larissa agora também fará parte aqui, né? Sempre trazendo comentários, falando um pouco sobre alguns assuntos que permeiam tanto a nossa região sul baiana, como toda a Bahia, e também assuntos a níveis nacionais, assim como esse assunto aí da CPI das bets, que está dando o que falar. É isso, Larissa? E cabe uma reflexão social, principalmente social, num país onde a gente ainda tem problemas sérios e críticos na saúde, na educação, e a gente vê esse montante de valores aí passando, são milhões e bilhões de reais, assim, a perder de vistas em situações que não contemplam o bem comum. Então, a gente, nesse momento, para refletir não somente na questão financeira e orçamentária, porque, como eu falei para vocês, passou a ser de interesse agora porque alguém está deixando de ganhar. A partir do momento em que regulamentar e começar a gerar imposto, né, aquilo ali vai ser visto como um problema resolvido, mas não. Maravilha, muito bem. Amanhã, se Deus permitir, você vai tornar. Já foi contratada, né, Barbosa? São 18 horas e 58 minutos. Nós estamos finalizando o nosso TVI News do dia de hoje. Inclusive, lembrando, hoje é dia 14, gente. No início do programa, eu acabei me equivocando aqui. Falei dia 16, foi isso, produção? Olha aí. É dia 14 de maio. Hoje, quarta-feira, 14 de maio. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui trazendo muita informação de tudo o que acontece na nossa região sul-baiana, na Bahia, no Brasil e no mundo. Não saia daí, continue na TVI, 20 anos de informação para você.